Bom dia, Ricardo Leão. Estamos hoje mais uma vez aqui para gravar mais uma crónica mensal. Hoje, 19 de março. Que temas nos traz à conversa para esta crónica? Bom, olha, António, mais uma vez, obrigado pelo convite. Antes de mais dizer aqui, de facto, que, digamos, em jeito de entrada, dizer que a Louros TV tem feito um trabalho extraordinário no apoio que dá à divulgação das opiniões democráticas e livres que todos os partidos têm aqui no Conselho de Louros, particularmente aqueles que têm assento na Assembleia Municipal, e quero com isto dizer, quer em meu nome, mas também enquanto Presidente da Assembleia Municipal, dizer que a Louros TV tem feito um trabalho extraordinário na prática daquilo que muitos dizem de boca, que é praticar a democracia, e que na prática tem sido a Louros TV que nos tem possibilitado fazer essa divulgação. Dizer também que os partidos da Assembleia Municipal, na sua grande maioria, se não penso que na sua totalidade, irão se debruçar na criação de um regulamento claro, transparente, de apoio à comunicação social local, de forma a que todos sejam tratados de igual forma, sem haver aqui tratamentos especiais para uns ou para outros. Mas esse é o compromisso que eu também queria aqui deixar perante todos e perante aqui o António, que iremos trabalhar muito seriamente nessa matéria para que o município de Louros tenha essa transparência de tratamento igualitário perante a comunicação social local, que tão importante trabalho faz na divulgação das opiniões livres e democráticas dos partidos aqui no Conselho de Louros. Depois dizer o seguinte, eu acho que nós podíamos agora entrar e falar, e gostaria aqui de falar sobre algumas matérias, tendo em conta a proximidade das decisões, tendo em conta aquilo que vai acontecer muito brevemente. Uma dessas matérias prende-se com as Assembleias Municipais temáticas descentralizadas que iremos fazer pelas freguesias todas do nosso Conselho. Eu, particularmente, quando a população votou o Partido Socialista para a Assembleia Municipal e dessa forma fizeram com que eu fosse o Presidente da Assembleia Municipal de Louros, foi compromisso meu, até no discurso da minha tomada de posse, queria fazer de tudo para que as Assembleias Municipais, como órgão democrático que é, como a casa da democracia de cada Conselho, e particularmente aqui no Conselho de Louros, iria de tudo fazer para que a Assembleia Municipal fosse um órgão autárquico o mais próximo possível das pessoas, e é nesse sentido que tenho muito gosto que vamos iniciar já este dia 28 de março, em Bucelas, na coletividade de Vila de Rei, uma sessão temática descentralizada, no sentido de ouvir a população e que os partidos também possam, de alguma forma, abordar os assuntos de relevância, neste caso para Bucelas. Portanto, esta é uma iniciativa que vamos começar dia 28 de março. Para mim, quero aqui dizer que é muito gratificante que o estejamos a fazer, porque é uma daquelas decisões que não foram fáceis de se tomar. Houve quem, de alguma forma, e depois fica para mais tarde, houve quem, de alguma forma, dificultasse o trabalho de irmos ter com as pessoas, de ouvirmos as pessoas, refugiando-se naquilo que a lei diz ou que a lei deixa de dizer, e eu quero aqui dizer de forma muito clara. Para aqueles que dizem que é ilegal e que querem pôr um processo em tribunal ao Presidente da Assembleia Municipal, o facto de eu estar a marcar assembleias municipais para ouvir a população, então de facto eu sou um grande criminoso. Porque se for para dar a voz às pessoas, tenho todo o gosto que metam os processos que entenderem. Porque enquanto eu aqui estiver como Presidente da Assembleia Municipal, ameaças desse género não me vão parar de querer ouvir a população do Conselho de Louros. E a Assembleia Municipal, como Casa da Democracia que é, não acredito que haja lei nenhuma que impeça de ir ter com as pessoas e que a impeça de ouvir a opinião e a vontade, as sugestões e os legítimos anseios que elas têm a dar à Assembleia Municipal. E é a obrigação dos deputados municipais e a obrigação da Câmara Municipal de Louros estar lá,
com eles e responder a essas legítimas preocupações que as pessoas têm. Se isso é crime, cá estou eu para responder, mas com todo o gosto. Dizer também o seguinte: estas assembleias municipais irão ser feitas ao longo destes 2 anos e pouco que restam de mandato, irão ser feitas nos moldes das freguesias anteriores, ou seja, não há união de freguesias. Portanto, iremos, no caso de Camarata, Apelação e Unes, iremos agora a seguir, em maio, iremos à Apelação, depois iremos no ano seguinte a Camarata, vamos fazê-la nas anteriores freguesias, portanto, nas 18. Então, ao fim e ao cabo, isto vão ser 18 deslocações, 18 sessões temáticas que irão ser feitas nas anteriores freguesias do Concelho de Louros. Portanto, fica este apelo aqui a todos aqueles e todos os municípios de Bucelas que queiram participar, que queiram dar viva voz das suas preocupações, dos seus anseios. Aí está a Assembleia Municipal, irá estar no dia 28 de março, na coletividade de Vila de Rei, pelas 21 horas. E assim vamos continuar, depois iremos para a Apelação, iremos para a Santaria da Azóia, iremos aqui a Louros para o Infantado, que tão importante é também ouvirmos a opinião daqueles moradores do Infantado e por aí fora. E, portanto, queria começar com esta nota da importância que eu estou a dar a estas sessões temáticas descentralizadas no cumprimento dos compromissos que nós assumimos perante a população. E, portanto, nada me vai deter neste sentido de ir ter com a população, de aproximar o órgão municipal, a Assembleia Municipal, da população do seu concelho. Digo aqui de forma muito clara, nada me vai deter nesse propósito e nesse objetivo claro. Depois falar aqui um pouco sobre outra matéria que eu acho que é importante, tendo em conta, eu até ontem, como Presidente da Assembleia Municipal de Louros, estive presente na assinatura da cerimónia dos contratos nesta autêntica revolução que vão ser os transportes públicos a partir de 1 de abril na área metropolitana de Lisboa, e dizer de facto que foi com muito agrado que todo este processo finalmente vai ter um rumo. Ou seja, a partir de 1 de abril vai existir uma autêntica revolução no que é a questão da mobilidade das pessoas, na temática dos transportes públicos, neste caso em particular, também no país, mas neste caso em particular, que nos importa a nós, na área metropolitana de Lisboa. E aqui uma palavra, em primeiro lugar, ao Governo, ao atual Governo, neste caso ao Primeiro-Ministro António Costa, que foi uma pessoa que tudo fez para que isto de facto avançasse, e uma palavra de apreço a todos os municípios da área metropolitana de Lisboa, onde se insere também, obviamente, o município de Louros, na pessoa do Presidente da área metropolitana de Lisboa, que é o Fernando Medina, que também é Presidente da Câmara de Lisboa, que foi quem encabeçou de facto toda esta revolução e todo este modelo. Mas queria aqui, de alguma forma, pegar nas palavras que o Ministro do Ambiente ontem teve no discurso da assinatura destes contratos. Hoje muita gente quer assumir a paternidade de todo este processo. São muitos pais, porventura também algumas mães, que querem assumir a paternidade e a maternidade de todo este processo. Mas a verdade é só uma, por mais pais e por mais mães que haja. Hoje até é o dia do pai, portanto dou aqui um abraço a todos os pais e todos os pais infelizmente ausentes, como é o nosso caso, mas que de alguma forma um abraço a todos. E dizer o seguinte, de facto, a paternidade hoje a querem muito assumi-la, mas foi o Governo que idealizou todo este projeto, já há um tempo a esta parte, que o apresentou aos municípios através do Fernando Medina, como Presidente da área metropolitana de Lisboa, e ficariam mal os municípios se não, digamos, também fossem, digamos, e participassem nesta matéria. Portanto, mais do que estar a ver quem é a paternidade, que é óbvio que foi o Governo, ponto final, parágrafo, foi o António Costa, ponto final, parágrafo, neste caso foi o PS, que foi, digamos, tem a paternidade deste projeto, por muito que se diga. O que é facto é que os municípios, independentemente das cores políticas, participaram neste projeto, e isso é de valorizar e de enaltecer
esse despir das cores políticas e, de facto, responder positivamente a esse repto que o Governo lançou. Dizer com isto o quê? Todos os problemas se resolvem? Eu temo que não. Há, de facto, um problema que se resolveu e esse, a partir de 1 de abril, resolve-se já, que é a questão de, infelizmente, nas deslocações e na mobilidade das pessoas dentro da área metropolitana de Lisboa, haver vários passos modulares, uma confusão enorme no que é Transtejo, no que é o metro, no que é Carris, no que é a rodoviária, um conjunto de passos que as pessoas tinham que ter para, digamos, ter a sua mobilidade dentro da área metropolitana de Lisboa. Esta revolução de haver um passo único, que servirá para toda a mobilidade dentro do Concelho de Loures, é uma coisa que acho que tem que se enaltecer e tem que se, de alguma forma, dizer o seguinte, que é, tinha que se começar por algum lado. Ainda bem que se começou por aqui. Porque isto vai traduzir-se numa poupança extraordinária em muitas das carteiras, em muitas das famílias da área metropolitana de Lisboa. Exemplos são aqueles que muitas vezes pagavam preços para transportes públicos de 100 e tal euros por mês e agora passarão a pagar 30 euros na deslocação dentro de cada um dos concelhos e 40 euros fora do concelho, portanto, dentro da área metropolitana de Lisboa. Eu, se quiser ir daqui para Almada, ou para Sesimbra, ou para o Barreiro, é os 40 euros que pago daquele passe e posso me deslocar em toda a área metropolitana de Lisboa com esses 40 euros mês. Mas houve aqui preocupações acrescidas que eu acho que é importante realçar. A gratuidade para as crianças com menos de 12 anos, inclusive, acho que é importantíssimo. Um desconto suplementar para os sub-23, nomeadamente os estudantes que necessitam, de facto, de fazer deslocações para as suas faculdades, para as suas escolas, acho que é importante, e também para os mais idosos, igualmente. Mas também o passe família é sim que vai traduzir também uma importante poupança, que são de 80 euros, e, portanto, toda a família usufrui dessa mobilidade por toda a área metropolitana de Lisboa. Há dois objetivos claros que esta proposta tem. Uma é a redução do número de carros que entram em Lisboa, que é por onde temos que caminhar. Isto tem que ter um fim. Lisboa não consegue suportar mais, do ponto de vista enquanto cidade, a entrada de carros maciça que está a haver ao longo destes anos. Os dados que foram apontados foram dados que alarmam qualquer um. Foi um aumento do uso da viatura própria, quase que duplicou nestes anos a opção das famílias em usar a viatura própria em detrimento do transporte público, por razões óbvias, por razões da má qualidade que existe dos transportes públicos, por via da pouca frequência que os transportes públicos têm e da não resposta dos transportes públicos às necessidades que as pessoas têm na sua mobilidade diária, basicamente até para o seu local de trabalho. E depois são uma meta que é importante se atingir a níveis ambientais, temos que atingir parâmetros ambientais que importa de alguma forma começar a trabalhar e a combater para se atingir esse desidrato comum em matérias ambientais. Agora, eu digo aqui uma coisa, que é, isto de facto, do ponto de vista financeiro, é muito atrativo para as famílias e estou em crer que as pessoas vão aderir. Mas falta aqui depois uma coisa, que é importante também que se note, que é a frequência e uma aposta na maior oferta de transporte público. Porque só assim é que eu acredito que haja uma resposta positiva por parte das pessoas na opção de não usar a viatura própria e começar a usar o transporte público. E eu quero com isto dizer que tem que haver, obviamente, mais carruagens para o metro, para o comboio e mais autocarros, com novas carreiras, uma maior oferta, neste caso, quer na Carris e na transportadora única, também vai acontecer, mas isto vai ser uma transportadora única com um único nome, não vai haver já Transtejo, os transportes do sul do Tejo, a rodoviária está a ser tudo, em princípio, a Carris Metropolitana, em princípio, portanto vai haver um concurso, portanto vai ser uma única transportadora que vai prestar esse serviço, depois recorre a quem ela quiser, mas vai ser com um único nome, com um único logo, mas eu estou em crer que aqui no Concelho de Loures, que é aquilo que me preocupa em concreto, gostava de ver então agora uma nova fase de preocupação, que é uma resposta em termos das necessidades que existem dessa maior oferta.
É necessário que a Carris comece a prestar serviço no Concelho de Louros de uma outra forma. É necessário que haja mais frequência de comboios nas estações Bobadela, São João da Talha, Sacavém, Santaria da Azóia. É necessário que haja uma maior frequência de comboios nessas estações, permitam as pessoas, então, com novos horários, com novos circuitos, possam usar esse meio de transporte público. Mas, acima de tudo, um dos transportes que eu não que estou em crer que não vai ser abandonado, que é a vinda do metropolitano para o Concelho de Louros. E, portanto, eu tenho fé, nas reuniões que o Partido Socialista e eu próprio tenho tido, até com o novo Ministro das Infraestruturas, o Pedro Nuno Santos, e com a própria área metropolitana de Lisboa, com o Fernando Medina. De facto, a área metropolitana de Lisboa, até agora no próximo quadro comunitário de apoio, já não é no Portugal 2020, mas no Portugal 2030, irá contemplar, de facto, a vinda do metro ao Concelho de Louros, não em princípio por via subterrânea, mas em superfície, com um corredor próprio chamado Metrobus. Eu, em jeito de brincadeira, já o disse aqui, já o disse até com o próprio Ministro, com o próprio Fernando Medina, e pouco me importa se é por baixo, se é por cima, tem que haver lá o M do metro e tem que, de facto, responder às necessidades e às preocupações das pessoas no Concelho de Louros. Se isto tudo se juntar, estou, de facto, convicto que a população do Concelho de Louros vai, de facto, contribuir para uma menor diminuição de carros a entrar em Lisboa e vai contribuir para se atingir dessa meta ambiental que todos nós desejamos. Foi um bom começo, é um excelente começo. Está de parabéns o Governo, está de parabéns o António Costa, está de parabéns o PS. Foi um excelente começo, como o António Costa disse bem, tínhamos que começar por algum lado. Foram décadas de atrasos, tínhamos que começar por algum lado. Enalteço e dou os parabéns ao atual Governo por esta iniciativa e aos municípios por terem avançado desta forma. Falta agora isto que eu acabei de dizer, para, de facto, no caso em concreto do Concelho de Louros, o Concelho de Louros possa, de facto, contribuir para essa meta, para esse objetivo de menos carros em Lisboa e das tais metas ambientais. Por fim, dizer só o seguinte. A semana passada o Governo elegeu a Semana da Saúde. Foi, digamos, foi um conjunto de centros de saúde deste país, que estão em obras, estão a ser inaugurados, e queria só dizer uma palavra, que já o disse aqui, que é triste o Concelho de Louros não ter aparecido nessas notícias de novos centros de saúde no Concelho de Louros. Odivelas, por exemplo, um concelho do PS, aqui vizinho nosso, teve essa felicidade, mas outros concelhos do PS, como Amadora, como Vila Franca de Xira, eu tive a oportunidade de o dizer aqui no passado, em tempo ainda do município de Louros poder corrigir a mão e fazer aquilo que nós achávamos que era o mais correto, foi quando o Governo e o António Costa propôs aos municípios que de uma vez por todas resolvesse o problema dos centros de saúde nos seus concelhos, pedindo aos municípios que entrassem com 30% do custo dessa construção. Os municípios, aqueles que estão a governar com as pessoas, pelas pessoas, despindo-se dos preconceitos partidários e ideológicos, responderam positivamente. Disseram, sim senhor, aqui estamos nós. Os municípios como o de Louros, que em vez de governar para as pessoas, governam para o PCP e, por razões ideológicas, responderam que não entravam com os 30% porque isso não era da sua competência. Para mim isso não é governar para as pessoas. Não assinaram esses contratos. O que é que deu? Deu naquilo que eu na altura avisei. Hoje, municípios como Vila Franca de Xira, só para falar desses municípios que estão aqui vizinhos nossos e que por acaso são municípios geridos pelo PS. Vila Franca de Xira, Amadora, Odivelas, todos eles por opção dos municípios, porque estão a governar para as pessoas, independentemente das ideologias partidárias, queriam era ver resolvido o problema da saúde nos seus concelhos, entraram com os 30%. E hoje estão a ter os seus centros de saúde inaugurados, em vias de serem inaugurados, para responder às necessidades e aos anseios da população. Um autarca é isso que tem que fazer todo o dia, é responder
positivamente aos anseios e às preocupações das suas populações, independentemente das ideologias políticas de esta é ou não é uma responsabilidade deste ou daquele. E, portanto, tristemente digo isto porque vivo num conselho, que é o Conselho de Loures, gerido pelo PCP, que se atrasou nesta matéria. Tenho a certeza e a convicção clara que se fosse o PS que estivesse a governar o Conselho de Loures, hoje estávamos a ter um conjunto de centros de saúde já inaugurados e Loures apareceria com certeza nessa semana que passou com António Costa a inaugurar um centro de saúde. Não tenho dúvida nenhuma que se fosse o PS que estivesse a fazer a gestão desta Câmara, na semana passada, uma das boas notícias que teria aparecido na comunicação social nacional seria um centro de saúde inaugurado no nosso Conselho. E, portanto, termino desta forma, lamentando a opção que o município fez no passado, e pronto, é assim, é aquilo que temos. E, portanto, desejar mais uma vez obrigado ao António Tavares por esta nova oportunidade que nos deu. Ok, obrigado. Até dia 28. Muito bem. Lá estaremos em Vila de Rei. Obrigado. Obrigado. Bom dia. Obrigado.